então, boa tarde. Obrigada. Eu venho falar sobre apego. Já falámos aqui nas duas apresentações que eu tive a oportunidade de ver. Estão-me a ouvir bem? Dá uma sensação de som. Ótimo. Que eu tive a oportunidade de ver, já se falou do apego. Vamos só perguntar as slides. Pronto. Já se falou do apego. E, de facto, o apego é um conceito muito importante que eu vou tentar explicar-vos porquê nesta meia hora. É uma parte muito importante também do meu livro Mindfulness para Pais, porque, de facto, como dizia a apresentação da doutora Nini, é muito importante nós compreendermos a nossa história. Há estudos, há investigações que mostram que se nós não fizermos nada para compreender a nossa história, há uma probabilidade enorme de repetirmos exatamente aquilo que os nossos pais fizeram connosco, com os nossos filhos. Há uma probabilidade enorme de estabelecermos com os nossos filhos o mesmo tipo de ligação que os nossos pais estabeleceram connosco. Portanto, e o que é que faz a diferença? O que faz a diferença é justamente a nossa capacidade de compreendermos a nossa história. Então, para isso é importante termos noção deste conceito de apego e do que isso implica. Esta expressão foi usada pela primeira vez por este psicólogo, John Bowlby, já há muitos anos. Ele trabalhou com crianças vítimas de guerra, portanto, crianças que tinham ficado sem a mãe, e teve aí a oportunidade de ver em primeira mão os danos gravíssimos, não é, que causava a ausência das mães nestas crianças. Ele usou esta expressão para definir o vínculo que a criança estabelece com a mãe. Nós falamos de mãe, atenção, eu estou aqui a falar de mãe, porque de facto, na grande maioria dos casos, na nossa sociedade, o primeiro vínculo que a criança estabelece é com a mãe. Para já, esse vínculo começa a ser estabelecido na gravidez, apesar de nós sabermos hoje em dia que a criança também já responde à voz do pai, por exemplo, na gravidez. Se o pai está muito presente, a criança, quando nasce, também rapidamente reconhece a voz do pai, é verdade. Mas, apesar de tudo, é a mãe que está grávida, não é? E, portanto, há estudos que mostram que os bebés, poucas horas depois de nascerem, por exemplo, já conhecem o cheiro do leite das suas mães. Conhecem a voz das mães também. E, de facto, a verdade é que é a mãe que está presente também, na maior parte dos casos, nos primeiros tempos de vida do bebê. E, portanto, é com a mãe que esse vínculo normalmente é criado. Não significa que, na ausência da mãe, ele não possa ser criado com outra pessoa. Mas eu vou-me referir à mãe porque, de facto, é o que acontece na grande maioria dos casos. Então, esta palavra apego designa esse vínculo, essa relação prioritária que nós estabelecemos, ou que os bebés estabelecem connosco, assim que nascem. E, de facto, isto é, assim que nascem, ou se calhar até antes de nascerem. Como eu dizia, não é? Na barriga, hoje em dia, sabe-se que os bebés já dão sinais de conhecerem algumas coisas e, portanto, provavelmente isto começa até já antes do nascimento. E, de facto, é um vínculo que tem um papel fundamental. O título desta palestra é a base que define a nossa relação com o mundo, porque realmente é a partir dessa primeira relação que nós definimos a forma como vamos lidar com o mundo à nossa volta e com todas as pessoas importantes da nossa vida. As crianças nascem já com uma predisposição muito grande para estabelecer esse vínculo. Por exemplo, todos os bebés têm uma predisposição por todas as figuras que pareçam uma cara humana. Qualquer figura que seja parecida com uma cara humana, o bebê vai olhar mais para ela do que para outra figura diferente. Então isto mostra que, de facto, já há uma certa tendência dos bebés para quererem estabelecer relações. O ser humano realmente é um animal social e precisamos desses vínculos. Andando para a frente, este estudo é um estudo que foi um dos primeiros estudos, é um marco na psicologia, porque demonstrou realmente a importância deste vínculo. Só gosto sempre de fazer um parênteses porque eu não sou minimamente a favor deste tipo de estudos e, honestamente, acho que são condenáveis, porque os macacos foram submetidos a um stress, enfim, muito grande. Mas o estudo está feito e, portanto, é de facto um marco na psicologia e também não faria sentido negá-lo. Então, o que aconteceu foi que para este estudo, este investigador, o Harlow, pegou em macaquinhos recém-nascidos e aquilo que fez foi separar os macacos das mães. Ele fez este estudo porque antigamente acreditava-se que o vínculo que o bebê estabelecia com a mãe passava muito pelo alimento. É a mãe que tem a mama, não é? É a mãe que tem o leite. E antes de haver leite em pó, não é? E antes disso ser tão recomendado como infelizmente passou a ser,
a mama era o alimento principal de 99% dos bebés, não é? Se não era a mama da mãe, tinha que ser de outra pessoa qualquer, porque era o que havia. E então acreditava-se que, de facto, era isso que fazia com que o bebê procurasse a proximidade da mãe. E este estudo mostrou que não. Não é assim tão simples e, na verdade, há muito mais coisas envolvidas. Então, este investigador pegou nos macaquinhos recém-nascidos e meteu-os em jaulas onde havia estas duas figuras que vocês conseguem ver aqui. Eram umas figuras feitas de arame, a tentar simular uma espécie de macaquinho, só que uma tinha só o arame e a outra estava coberta com um tecido um bocadinho mais fofinho, felpudo, uma coisa um bocadinho mais confortável. Acontece que a figura que estava descoberta, que era só o arame, era aquela que tinha o leite, ou seja, os investigadores prendiam a essa figura um biberon por onde o macaquinho se podia alimentar. Porque os macacos nascem já mais desenvolvidos que as crias humanas. O macaco recém-nascido, tendo o biberon, já consegue alimentar-se minimamente bem sozinho. Então, aquilo que aconteceu e aquilo que os investigadores, aquilo que este investigador verificou, foi que estes macaquinhos, apesar de tudo, passavam a maior parte do seu tempo perto daquela figura mais fofinha. Aquela figura que estava coberta com um tecido agradável ao toque, era a figura que os macacos preferiam. E sempre que eram assustados, porque além da crueldade de lhes tirarem as mães, eles faziam questão de os assustar regularmente, esses macaquinhos corriam para a mãe de tecido, entre aspas, não é? Porque de facto era com essa que se sentiam confortáveis. Então o que é que este estudo mostra? Este estudo mostra que, para além do alimento, esta necessidade do toque é vital. Esta necessidade de nos sentirmos acolhidos por qualquer coisa fofa, não é? À falta do corpo da mãe, uma coisinha de peluche, apesar de tudo, satisfaz mais essa necessidade do que uma coisa de arame fria, não é? E, na verdade, os macacos passavam muito mais tempo de volta da mãe de tecido do que de volta da mãe de arame. Portanto, isto mostra que essa necessidade de toque consegue até ser mais importante do que a necessidade de alimento. Eles iam para a mãe de arame só beber o leite que precisavam de beber e fugiam rapidamente dessa para passarem para a mãe de tecido. Outro estudo, não é propriamente estudo, porque isto infelizmente foi uma experiência real, podemos dizer, mas outra das evidências para a importância de estabelecermos este vínculo veio dos orfanatos da Roménia. Não sei mais ou menos a média de idade das pessoas desta sala, mas a mim uma coisa que me marcou muito foi quando houve a queda da União Soviética, a queda do comunismo. Começámos a ver imagens de repente de crianças negligenciadas, nos telejornais apareciam regularmente, ou pelo menos eu lembro-me de as ver, de crianças com atrasos gravíssimos de desenvolvimento que viviam nestas instituições. Este país foi muito estudado e foi um país que chocou o mundo por uma razão particular, porque Ceausescu, que era o ditador da época, tinha uma... Enfim, todos os ditadores têm a sua pancada, não é? E a dele era que precisava de aumentar a natalidade. E ele pôs na lei que todas as mulheres tinham que ter no mínimo 5 filhos. Um absurdo. Proibiu todos os métodos contraceptivos e deu benefícios fiscais, inclusive, para as pessoas que tivessem não sei quantos filhos a mais. E aquilo que aconteceu foi que as pessoas tinham muito mais filhos do que aqueles que conseguiam sustentar, as crianças acabavam em instituições. E aquilo que se verificou foi que nestas instituições, para já uma grande parte destas instituições, as crianças eram pura e simplesmente, aliás, eram negligenciadas em todas, mas... Enfim, na maior parte destas instituições as crianças tinham atrasos gravíssimos, não só físicos, porque não lhes era permitido mexerem-se, como atrasos cognitivos, emocionais. E o que é importante aqui, eu pus aqui esta fotografia, é que mesmo nas instituições onde havia um cuidado com a alimentação, com a limpeza, portanto as crianças tinham acesso a cuidados médicos, tinham acesso a boa alimentação, tinham acesso a instalações minimamente dignas, digamos assim. Mesmo nessas instituições, o que é que acontecia? Acontecia que as crianças tinham uma taxa de mortalidade muito superior àquela que era normal. As crianças que viviam naquela altura em casas com pouca higiene, falta de cuidados médicos, pouca comida muitas vezes, viviam mais do que as crianças destas instituições, mesmo das instituições boas, entre aspas. Porquê? Porque todas estas instituições tinham como política não permitir às crianças que fosse estabelecido um vínculo com o cuidador. É uma coisa que hoje em dia já não se faz.
Mas nesta altura achava-se que se as crianças se afeiçoassem a alguém que cuidasse delas, depois quando fossem adotadas era muito difícil gostarem dos pais adotivos. Então, o melhor era não se afeiçoarem a ninguém. Grande erro. Aquilo que acontecia, de facto, é que as crianças, sem terem essa possibilidade, morriam. Pura e simplesmente morriam. E as que não morriam, tinham inclusivamente uma estatura inferior à média. Ou seja, o organismo delas entrava num estado de stress tal que nem conseguia crescer. Isto é real. Estas instituições, por exemplo, aquilo que faziam era que tinham um cuidador, por exemplo, uma pessoa tinha que dar a papa a 30 crianças na mesma sala no espaço de 1 hora, por exemplo. É impossível interagir com crianças nestas condições. Depois, ao mesmo tempo, faziam com que houvesse uma rotatividade de cuidadores, ou seja, nunca era a mesma pessoa a cuidar das crianças. Mais uma vez, isso dificultava o estabelecimento do vínculo. Portanto, isto são casos mesmo extremos. E outra coisa que se verificou nestes casos, vocês... Apagou-se? Porquê que se apagou? Ok. Outra coisa que se verificou nestes casos, vocês têm aqui a imagem de 2 cérebros. E aquilo que se verificou foi que as crianças que estavam nestas instituições tinham inclusivamente um cérebro mais pequeno do que as crianças normais, podemos dizer. Nós hoje em dia sabemos que, de facto, a forma como nós interagimos com os nossos filhos influencia a forma como o seu cérebro se vai desenvolver. Os seres humanos nascem com um cérebro ainda por acabar, podemos dizer assim. Nascem com um cérebro muito imaturo. Como eu dizia, os macaquinhos, por exemplo, pouco tempo depois de nascerem já se conseguem alimentar. Os animais, os mamíferos, nascem e poucas horas depois conseguem andar, até correr. Os seres humanos, quantos meses é que precisam para conseguirem correr, não é? Quantos meses é que precisam para conseguirem andar, para comer sozinhos? Então, de facto, nós nascemos com um cérebro muito imaturo. Isso implica que o nosso cérebro precisa de ser desenvolvido cá fora. Então, é como se os nossos primeiros anos de vida servissem para moldar a forma como o nosso cérebro se vai desenvolver. E durante esses primeiros anos são perdidas e criadas milhares de ligações neuronais. Um exemplo muito rápido, para não me alongar muito: as crianças nascem com capacidade para falar todas as línguas do mundo. Por exemplo, quando os bebés nascem, respondem da mesma maneira a todos os sons. Com o passar do tempo, os bebés vão começando a responder só à sua língua materna. E acontece que há uma janela de oportunidades, digamos assim, para nós aprendermos a falar línguas. Se nós não aprendermos algumas línguas na nossa infância, por muito bem que falemos, nunca vamos ter a pronúncia exata de um nativo dessa língua, porque de facto essas ligações neuronais perderam-se. Então isto é só um exemplo de como todas as nossas experiências nos primeiros tempos de vida são tão importantes. Esta é outra experiência que mostra... Peço desculpa, mas o ar-condicionado está-me a fazer um bocadinho mal à garganta. Esta é outra experiência que mostra como a importância da ligação, a importância de nós estabelecermos um vínculo. Então esta experiência foi desenhada por um senhor, Eduardo Tronic, e já foi aplicada a milhares de crianças dos 4 meses de idade até aos 3 anos, e os resultados são sempre iguais. Esta experiência consiste em pegar numa criança e pô-la numa cadeira, aquelas cadeiras típicas de dar a papa e que as crianças ficam mais ou menos à altura do nosso olhar. Colocamos a criança nessa cadeira, a mãe está na cadeira em frente e interage normalmente com a criança. A certa altura, os investigadores pedem à mãe para deixar de responder à criança. A mãe está ali, está presente, mas com uma cara neutra, com uma cara parada, o still pode ser traduzido por uma cara parada. Então a mãe deixa de responder à criança. E muito rapidamente estas imagens mostram aquilo que acontece. A criança primeiro estica as mãozinhas, como que a dizer: mãe, estou aqui, interagir então, estávamos a brincar tão bem. Depois começa a apontar, aquela coisa típica das crianças por volta do ano. Sabe que a mãe normalmente reage, quando ela aponta a mãe olha, a mãe ri-se, a mãe fala. Passado pouco tempo, a criança já está a tirar o corpo para trás, não é? Mostrar um sinal de atenção. Então, não me ligas nenhuma, o que é que se passa? Isto não resulta, não estás a responder. Passado muito pouco tempo, a criança já está com aquele semblante carregado, não é? E rapidamente, esta experiência demora 3 minutos, mais ou menos, mas o tempo médio são 3 minutos até que a criança fique completamente descontrolada.
Vemos aqui no filme a criança a virar a cara, a tapar os braços, a criança não quer estar ali, aquilo é um sofrimento horrível. E a mãe está ali, está presente, mas simplesmente deixou de responder. Então esta experiência simples, mas ao mesmo tempo impressionante, se vocês procurarem no YouTube, é fácil de ver como as crianças se desorganizam tão rapidamente porque a mãe deixou de responder. Isto mostra como essa experiência de se sentirem ouvidas, de se sentirem acolhidas, de sentirem que os adultos respondem às suas necessidades é fundamental para as crianças, desde bebezinhos até crianças um bocadinho mais crescidas. E o curioso também desta experiência é que no fim de algum tempo, quando a criança já está a chorar e a ficar descontrolada, os investigadores pedem à mãe para parar, não é? Para voltar a interagir normalmente com a criança. E a criança, normalmente, todas as crianças levam ainda uns segundos, uns minutos, até voltarem a interagir novamente. É como se precisassem de confiar outra vez. É como se precisassem de acreditar que, ok, então a minha mãe está aqui, está outra vez, está de volta, podemos voltar a interagir normalmente. E ainda leva um tempo a recompor-se da experiência de tão intensa que ela é, de facto. A situação do estranho é a forma de nós avaliarmos os tipos de apego. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que há várias formas de nós estabelecermos uma ligação com a nossa mãe. E esta ligação pode ser melhor ou pior, entre aspas, mais à frente já explico. Então, aquilo que os investigadores fizeram para começar a estudar este tipo de vínculo foi pegarem crianças, pôr crianças com a sua mãe numa sala desconhecida, havia um estranho nessa sala, a criança estava a brincar normalmente com os brinquedos e depois esta situação é dividida em vários passos em que a mãe, entretanto, sai da sala, a criança fica sozinha com o estranho, há uma altura em que o estranho tenta consolar a criança, depois a mãe volta e verifica-se aquilo que vai acontecendo. Vocês têm aqui os vários passos desta situação. Então aquilo que acontece é que uma criança com apego seguro, uma das coisas que se nota rapidamente é que é uma criança que não tem grande dificuldade em explorar a sala, ou seja, há crianças mais tímidas, menos tímidas, é certo. Há crianças que precisam de mais tempo, outras precisam de menos para se ambientarem. Mas uma criança que tem na sua mãe uma base segura é uma criança que mostra uma curiosidade natural e uma vontade natural de explorar o espaço, de mexer nas coisas, de brincar, de conhecer o que está ali. E, de tempos a tempos, essa criança volta-se para a mãe com naturalidade, sabendo que a mãe está ali, pode precisar de ir ao pé da mãe, pode precisar de falar com a mãe, de olhar para a mãe, mas vai brincando tranquilamente. Quando a mãe sai da sala, uma criança com apego seguro chora, protesta, manifesta-se, não quer ficar sozinha. Todos os seus instintos lhe dizem que está num sítio estranho. Se está num sítio estranho, é a mãe que o protege nesse sítio. É a mãe que é a sua referência. Então, é natural que a criança chore, que a criança proteste. Quando a mãe volta, uma criança com apego seguro normalmente deixa-se confortar facilmente. É uma criança que tem uma ligação estabelecida, sabe que a sua mãe lhe responde e, ao mesmo tempo, a mãe também sabe confortar aquela criança. Portanto, de uma forma relativamente rápida, a mãe consegue confortar a criança. Outro aspecto importante, uma criança com apego seguro, quando está sozinha numa sala, não se deixa confortar por um estranho. E isto é importante, porque muitas vezes no dia-a-dia, uma criança cai, por exemplo, estamos no parque, a criança cai. Estão os tios, os primos, a família, quem conhece mais ou menos a criança? O primeiro instinto é pegar na criança, querer consolar a criança, quer que a criança pare de chorar. A criança não para de chorar. Assim que a mãe aparece, pega na criança ao colo, a criança cala-se. Porque, de facto, é a mãe a base segura daquela criança. Não é, neste caso, não é o estranho. E a realidade, por muito dura que seja, é que um familiar, que uma bebê de 1 ano e meio vê de tempos a tempos, é, na verdade, um estranho para uma criança. Por muito que isso doa àquela tia, por muito que isso doa àquele primo, as crianças de 1 ano não têm capacidade para estabelecer vínculos assim tão rapidamente. Portanto, é com a mãe ou com o pai, com quem tem uma ligação segura, que se deixam confortar. Apego seguro. O apego seguro está, de facto, acontece quando a mãe responde aos sinais da criança.
para se estabelecer um apego seguro é preciso que a mãe esteja disponível para responder aos sinais da criança. Não é preciso que a mãe saiba 100% do tempo aquilo que deve fazer, principalmente quando somos mães de primeira viagem, não é? É muito fácil termos um bebê nos braços que chora e não sabemos imediatamente se é fome, se é sono, se é fralda suja ou o que for. Mas, nos casos em que há um apego seguro, para já há essa disponibilidade da parte da mãe de perceber aquilo que se passa com a criança. E depois acontece que rapidamente, principalmente com o passar dos meses, mesmo que a mãe não perceba à primeira o que é que a criança precisa, rapidamente também consegue corrigir esse erro, digamos assim, perceber, não era sono, afinal era fome, não era fome, afinal era sono. Portanto, há uma capacidade da mãe responder aos sinais do bebê. E o que é que uma criança que tem uma mãe que está disponível para responder aos seus sinais aprende? Aprende várias coisas importantes sobre o mundo. Primeiro, aprende que o mundo é um lugar relativamente seguro e agradável até. Porque às vezes sentimos-nos mal, não é? Há aquele desconforto, a criança ainda não sabe o que é fome, mas há aqui qualquer coisa que está desconfortável. A criança chora, manifesta-se e rapidamente aparece alguém e ajuda a resolver e aquilo passa e desaparece. E, portanto, podemos confiar no mundo, podemos confiar nos adultos e, muito importante, podemos confiar em nós. Podemos confiar que, se não nos sentimos bem, vale a pena manifestar isso, vale a pena protestarmos, não é? Vale a pena mostrarmos que não estamos bem, porque alguém vem e ajuda-nos a lidar com isso. Então, uma criança que tem esta possibilidade de crescer desta forma, aprende a confiar nos outros, aprende a confiar em si mesma, aprende a confiar nos seus sinais. Isso é muito importante, porque isso permite à criança aprender a regular os seus estados internos. Uma das grandes dificuldades, digamos assim, dos adultos, não é? Quando nós crescemos, uma das nossas grandes dificuldades, muitas vezes, é regular os nossos estados, precisamente. Eu sou psicóloga clínica e aquilo que traz muitas pessoas à consulta é não só a dificuldade de regularem as suas emoções, mas a dificuldade de as aceitarem. Este vivermos em luta constante connosco passa muito pela forma como os nossos pais são capazes ou não de acolher as nossas emoções. Então, um apego seguro está muito estudado e, de facto, permite-nos criar relacionamentos mais seguros. Uma coisa muito importante é que uma criança que tem um apego seguro é uma criança que transporta isso para o seu dia-a-dia. Portanto, isto depois é uma bolinha de neve, porque a criança aprende a relacionar-se com os outros, portanto, vai se tornar uma criança mais agradável e isso, por sua vez, vai permitir estabelecer mais relações seguras. Um estudo interessante que eu citei aqui analisou o cérebro de pessoas que tinham construído uma relação de apego seguro e as que não tinham. E pedia-se a essas pessoas para se lembrarem de coisas que as fizessem sentir bem. E a conclusão que esse estudo chegou foi que as pessoas que não tinham apego seguro, isto eram pessoas adultas, os seus cérebros trabalhavam muito mais. E acendiam-se em muito mais zonas que nem sequer estavam ligadas às emoções. Essas pessoas era como se tivessem que usar o pensamento, os processos cognitivos para se fazerem sentir bem. Não era uma coisa automática, não era uma coisa instantânea, como nos outros casos. Então isto mostra que é possível, por um lado, nós aprendermos também a ter uma vida feliz e produtiva e realizada, como é óbvio, quando não temos um apego seguro, mas é mais difícil, precisamos de trabalhar mais. O apego inseguro pode ser de vários tipos e, lá está, depende da forma como as nossas mães nos respondem. O apego ambivalente é aquele que acontece quando a mãe não está sempre disponível para a criança, ou seja, quando a mãe está muito preocupada com os seus próprios problemas, com as suas próprias emoções, muitas vezes não tem disponibilidade. Por exemplo, o bebê começa a chorar e a mãe fica tão aflita, tão aflita, tão aflita, tão aflita, não consegue lidar com aquilo, não consegue responder à criança, fica tão preocupada e tão absorvida pela sua própria aflição que não consegue perceber porque é que a bebê chorava, não consegue dar uma resposta às suas emoções. E então, nestes casos, aquilo que acontece normalmente é que a criança cresce sem ter a certeza absoluta se pode confiar nas pessoas, não é? Ou seja, a mãe nem sempre é uma fonte segura de conforto e a mãe nem sempre consegue dar resposta à criança. Portanto, é aquela criança que não larga as saias da mãe, por exemplo. A imagem que eu pus aqui
é isso que mostra uma criança agarrada à mãe, porque de facto ela não sabe quando é que a mãe vai voltar, ela não sabe quando é que a mãe vai voltar a estar presente. Na situação do estranho, é a criança que chora muito quando a mãe sai da sala, mas quando a mãe volta é muito difícil acalmá-la, porque ainda não foi estabelecida uma interação em que a criança confie o suficientemente na mãe e em que a mãe saiba ler eficazmente a criança. Isto, na idade adulta, está ligado a muita ansiedade e, de facto, dá origem ao tipo de adulto que tem uma grande necessidade de estabelecer relações íntimas com os outros, há essa sede, essa fome, não é? Como em todos os casos, mas aqui se calhar ainda mais porque essa necessidade nunca foi preenchida, mas ao mesmo tempo há uma grande dificuldade em confiar nos outros. O apego evitante acontece quando a mãe simplesmente não responde à criança a maior parte do tempo, ou seja, são aqueles casos em que nós desvalorizamos, é o deixa chorar porque faz bem, eles têm que aprender a estar sozinhos, têm que aprender a ser independentes, não podemos fazer tudo por eles. Há uma desvalorização muito grande das emoções e do lado afetivo. E isso dá origem a uma pessoa que desvaloriza também as emoções e desvaloriza os seus próprios sinais. Isto tudo acontece porque a criança precisa de se adaptar. A criança precisa de se adaptar aos pais que tem, basicamente, ao mundo em que vive, porque uma criança sabe, o seu instinto diz-lhe que ela nunca sobreviveria sozinha. Então a criança adapta-se o melhor possível e se os seus pais desvalorizam todo este lado afetivo e emocional, ela crescerá também a desvalorizar essa parte de si. O apego desorganizado é um caso mais grave que acontece. Este apego evitante, só uma parte, pode ser confundido como uma falsa independência. É a criança que quando a mãe sai da sala não chora. Não chora porque já aprendeu que não vale a pena. Não chora porque já percebeu que ninguém a vai ajudar se chorar. E, portanto, muitas vezes isto é confundido como uma falsa independência. O apego desorganizado é um caso mais grave, normalmente acontece em casos de maus tratos e de abusos, em que a criança, todo o seu instinto diz que aquelas seriam as pessoas que a deviam proteger, mas ao mesmo tempo são essas pessoas que a fazem sofrer e que a maltratam e, portanto, isto vai dar origem a toda uma série de problemas psicológicos e de patologias que não são muito fáceis de resolver. Eu pus aqui esta citação deste senhor, porquê? Porque, de facto, é uma chamada de atenção, digamos assim. Bowlby, que já falámos aqui hoje, de facto, continua a estar presente. E uma das coisas que ele dizia é que a presença da mãe tem de ser praticamente constante nos primeiros tempos de vida da criança para que esse vínculo se estabeleça da melhor forma. Ele dizia, inclusivamente, que os efeitos da ausência da mãe podem parecer insignificativos, não é? Mas, de facto, é melhor jogar pelo seguro e o melhor é haver uma dose zero, digamos assim, dessas ausências. E nós sabemos que hoje em dia não é nada disto que acontece. Não é por acaso que estão a aumentar os casos de apego inseguro. Porque, de facto, não é fácil. Eu não defendo que as mães têm que voltar a estar em casa, mas defendo que precisamos urgentemente, enquanto sociedade, de mudar toda a nossa forma de encarar realmente a infância e de fazer mudanças que permitam que as crianças não estejam sozinhas, digamos assim, tenham possibilidade de estabelecer esses vínculos que nas creches, por muito boa vontade que haja, há sempre várias crianças com um cuidador e, portanto, fica muito mais difícil. Por isso, este slide já é dos últimos, eu falo nesta mudança de paradigma, porque, de facto, nós precisamos de perceber, temos que passar a valorizar a dependência das crianças, temos que passar a valorizar. Eu pus aqui esta citação deste autor, Jonathan Haidt, tem esta citação que eu gosto muito: o ser humano é parte macaco e parte abelha. Porque, de facto, nós somos um animal altamente social, nós dependemos uns dos outros muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Para nós estarmos aqui hoje, alguém teve que construir tudo isto em que nos sentamos, alguém tem que pôr comida nos supermercados todos os dias para nós irmos comprar, alguém tem que construir as casas onde moramos. As nossas sociedades funcionam com base numa cooperação muito maior do que aquela que nós reconhecemos. E é a altura de honrarmos e de valorizarmos isso cada vez mais. E depois, eu não consigo falar de apego sem falar no Gordon Neufeld. É um psicólogo canadiano que tem um modelo que todo ele gira à volta destes conceitos de apego e que diz coisas preciosas.
uma das frases dele que eu pus aqui é que, de facto, os nossos filhos não precisam de aprender a separar-se. Nós estamos constantemente a dizer que eles precisam de crescer, têm que aprender a estar sem os pais, sem as mães, têm que ser independentes. Não. Eles precisam de se agarrar cada vez mais a nós. Eles precisam de se agarrar ao amor, à ligação que têm connosco. Agarrar-se de uma forma interna, quando crescem. Nós já não precisamos ter o nosso pai e a nossa mãe presentes, ou o nosso marido, para saber que gostam de nós. Mas os bebés precisam, porque os bebés ainda não têm a nossa capacidade de interiorizar esse amor dos pais. E se os pais não estão lá, é muito difícil.